Olá, queridos, a graça e a paz. Estamos finalizando hoje o nosso devocional que fizemos essa semana, baseado no livro de 2 Pedro, e chegamos aqui no capítulo 3, já entendendo algumas verdades em que fomos alertados por Pedro em relação aos falsos mestres, às falsas doutrinas que tentariam ser disseminadas em nosso meio, que enganariam a muitos e muitos a seguiriam, né? E precisamos vigiar e manter a nossa santidade, a nossa vida no altar de Deus. E Pedro trouxe muitos exemplos que realmente nos edificou em relação àquilo que o Senhor faz para aqueles que permanecem fiéis na presença dele. Agora nós vemos aqui ele nos alertar sobre aquele grande dia, o dia do Senhor, em que muitos ainda dizem e vão tentar disseminar dizendo que esse dia não vai chegar, que essa promessa é tardia, que está atrasado, querendo marcar datas, enfim. Mas aqui nós vemos que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia para Deus. E no versículo 9 que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tempo tardia, né? Mas ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Nós entendemos que o evangelho ele está baseado sim no arrependimento também, né, de obras mortas, no arrependimento dos nossos pecados, para que realmente possamos ter uma vida nova com Deus, né, uma vida sincera, pura, e nos prepararmos para aquele grande dia. E aqui diz no versículo 10 que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. E eu fico imaginando, querido, né, como vai ser aquele grande dia. Você já parou para pensar? E você já parou para pensar em como Deus vai te encontrar naquele grande dia? Porque nós continuarmos a leitura desse capítulo, nós vamos entender, né, qual é a nossa postura. Versículo 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e a nova terra em que habita a justiça. Nós devemos aguardar, né? Mas o aguardar, ele está associado ao versículo 14, né? Em como nós estaremos aguardando. E está escrito assim: aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, né? E aí aqui nós vemos o centro do evangelho das nossas vidas, que é uma vida de devoção a Deus, uma vida no altar de Deus, uma vida transformada. Nós vamos aguardar, mas aguardar firmes, aguardar com propósito, aguardar sem mácula, né? Sem mancha, sem pecado. E claro, né? Buscando a santidade diariamente. Olha só. Aqui ele ainda cita os outros livros, os livros de Paulo, os escritos, né, as cartas paulinas, em que ele ainda fala, são muitas coisas que às vezes aparentemente parecem ser difíceis de entender, né? Mas que nós não podemos ser inconstantes, precisamos realmente nos aprofundar nas escrituras sagradas. Por quê? Porque está escrito que nós devemos nos guardar do engano dos homens. E versículo 18... crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a Ele seja sempre, né, dada a glória, assim como no dia da eternidade. Amém. Que profundo! No dia da eternidade. Como será o seu dia? O dia do Senhor na sua vida. Você tem pensado nisso? Você tem se guardado? Você tem buscado essa santidade em Deus? Você tem se alegrado com esta promessa? Nós precisamos anunciar Cristo. Precisamos vigiar, cuidar
né, de que as verdades do Evangelho elas estejam impregnadas em nós, para que quando vierem esses falsos mestres, essas falsas doutrinas, o inimigo das nossas almas nos tentarem em situações, nós estarmos realmente guardados desses enganos, estarmos livres, né, estarmos realmente protegidos, alicerçados na presença de Deus. Que Deus te abençoe, que você possa crescer, guardar isso no seu coração, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus, que é o nosso Salvador e Senhor. Só fazemos isso, né? Só conhecemos a Deus de perto, andando com Ele. Só conhecemos o nosso Salvador, conhecendo o que a Bíblia fala sobre Ele. Então, é essencial que você se prepare para a vinda do Senhor, conhecendo a verdade.